Qualidade de vida. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Meu nome é Pedro Neto, eu tenho praticamente 54 anos e, durante os 20 primeiros anos da minha carreira profissional, trabalhei principalmente em instituições financeiras e empresas de auditoria. Quando eu fiz 42 anos, não sei se devido a diversas mudanças no mercado, eu perdi um ótimo emprego que eu tinha e que eu batalhei bastante para conquistá-lo. E tive que me adaptar, tive que correr atrás de algo para fazer. E realizei um sonho antigo que seria atuar como um perito judicial. Logicamente, eu tinha contatos, eu tinha pessoas que já trabalhavam nessa área e que conseguiram me auxiliar no período inicial. Até mesmo fizemos uma sociedade que durou praticamente 5 anos. Nós dissolvemos a sociedade, mas para que eu pudesse seguir os meus caminhos e os meus sócios o caminho deles, né. Mas hoje eu estou aqui para contar para vocês que é possível sim, você ter uma ótima qualidade de vida atuando como perito, mas sempre lembrando de suas responsabilidades, de todo o conhecimento que devem adquirir para chegar nessa fase, tá. Veja, eu estou no 12º ano atuando como perito. E hoje eu tenho a tranquilidade de, primeiro, saber orçar adequadamente os meus honorários. Lembrando que quando você orça os honorários, você tem que quantificar as horas de trabalho, as fases do seu trabalho e conseguir monetizar isso daí, ou seja, atribuir um valor pelo seu trabalho. E, com a experiência, vai chegar uma hora que você conseguirá se planejar para executar o trabalho naquele tempo efetivo que você orçou. Por exemplo, esse ano eu dei uma virada, tá? Eu tenho aqui, eu acho que 4 trabalhos que estão pendentes de andamento, não por minha falta, mas sim porque estão aguardando documentos e algumas decisões para que eu possa finalizar a prova pericial. Você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Mas para chegar numa fase de tranquilidade dessa, você tem que se preparar, entende? Você não pode querer fazer a perícia no oba-oba. Você tem que planejar, você tem que ter a sua metodologia de trabalho, você deve saber interpretar muito bem todo o processo, tudo aquilo que está sendo demandado do perito, para que você possa elaborar uma prova pericial de qualidade para atender o juízo que lhe depositou confiança. Por exemplo, eu agora, neste ano, eu já marquei início de 3 perícias, 3 perícias. Uma delas eu até finalizei hoje, tá. Essas 3 perícias, tá, as 2 primeiras eu orcei 16 horas para realizar o trabalho. Mas veja, eu me planejei, iniciei o trabalho, fiz a reunião inaugural e já, digamos assim, me dediquei. Coloquei, digamos, todos os meus esforços, todo o meu tempo dedicado a finalizar aquele trabalho no prazo de 16 horas que eu orcei, certo? Mesmo sabendo que eu teria, eh, digamos, mais de 40 dias para entregar o trabalho, 30 dias úteis, praticamente 38, 40 dias, né. Mas veja, e nós peritos, isso é uma outra coisa, se você está iniciando nessa área deve aprender, nós não temos dinheiro garantido todo mês, nós temos que produzir, temos que, digamos, formar uma carteira de trabalhos, tal como um advogado, para que você entregando os trabalhos, logicamente haverá um período ali de contestação dos seus laudos, impugnação, você terá que apresentar laudos de esclarecimentos e, ao final, após homologado o seu laudo, você receber a totalidade dos seus honorários. Logicamente que temos a questão dos adiantamentos para iniciar a prova pericial, mas lembro que isso é uma faculdade do juiz. O juiz pode conceder até 50% de adiantamento.
mas às vezes eles não concedem nada. Eu já falei aqui diversas vezes, eu tive um caso de uma juíza que não liberava adiantamento, provavelmente ela teve péssimas experiências com algum perito, e ela só pagava tudo ao final. É ilegal isso? Não, não é ilegal, mas você, se você quer ser perito, você tem que estar preparado, tá? Tem que estar preparado também no sentido de saber cobrar os seus honorários no momento certo, tá? Até mesmo, às vezes não adianta você ficar botando tanta pressão sobre o cartório, para que não demore mais. Mas a partir do momento que está homologado, logicamente, você faz o pedido para liberar o restante dos seus honorários, e daí você conseguirá ter um fluxo de entradas e saídas, logicamente, que se você tomou essa nova atividade como sua atividade principal, ela terá que pagar as suas contas, pagar os seus boletos, né, até mesmo prover recursos, eh, para você formar uma poupança, né. Mas voltando ao caso, eu me distanciei um pouco daquilo que eu estava querendo falar. Como que eu me programei? Por exemplo, esse trabalho que eu entreguei hoje, certo? Eu iniciei esse trabalho na segunda-feira, às 9 horas da manhã, certo? Terminei ele, ontem, ao final do dia, nas utilizei exatamente 16 horas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas juntei, já juntei lá, tá tudo bonitinho, perfeito, em cumprimento de sentença, tá. Por que é bom você entregar com qualidade a prova pericial no tempo mais curto possível, mesmo você tendo prazo de 30 dias úteis? Porque daí a coisa vai girar, irá começar a girar e você receberá o restante dos seus honorários mais rapidamente. Então, antes de tudo, é preciso que você consiga planejar o seu trabalho. Não tem aquele negócio de você ficar fazendo um pedacinho de uma coisa aqui, outro pedacinho de outra coisa lá. Não, você tem que focar. Cara, tipo assim, vou trabalhar 8 horas nisso, trabalhe 8 horas nisso. Eu, na semana, eu não trabalhei só as 8 horas fazendo essa prova pericial. Eu tenho outros trabalhos, eu atendo alguns alunos, eu tenho que cuidar também da gestão da minha empresa, mas isso daí é um tempo reservado. Mas isso acabou me gerando, me gerou, está me gerando hoje, uma certa qualidade de vida. Por quê? Porque o meu próximo trabalho iniciará na próxima segunda-feira. Eu também gastarei 16 horas, talvez um pouco mais, que um trabalho um pouco complicado, eu sei 16 horas, mas se eu quiser, eu posso entregar o trabalho no dia 13, após cumprida as 16 horas que eu orcei. É uma coisa que você tem que ter também na cabeça, tá, que, de repente, se alguém não gostar do resultado do seu trabalho, irá dizer: "Pô, como é que pode o perito fazer o trabalho em apenas 2 dias? Esse trabalho não tem qualidade". Pô, tem qualidade. Normalmente eles falam isso, mas não conseguem apontar se você cometeu algum erro técnico. Eventualmente cometemos. Eu já cometi erros e a gente tem que ter a dignidade de corrigir os erros quando cometemos esses erros, certo? Mas o que eu digo, no caso, eu até pensei bastante nisso, né, antes eu esperava passar mais um tempo para entregar o laudo pericial, mas agora não. Passou o número de horas que eu tinha orçado, no dia seguinte, eu junto o processo, e se a parte vier me questionar, eu mostro lá na minha proposta: "Ó, eu sei que eu iria fazer esse trabalho em 16 horas. Eu gastei as 16 horas", né. Então, isso, a partir desse ano, começará a me gerar uma certa qualidade de vida, tá. Ainda não em questão do recebimento dos honorários, porque isso realmente é uma incógnita, e se você quer atuar como perito, você tem que estar preparado para isso, ou formando uma boa carteira, ou tendo uma outra fonte de rendimentos que complemente para que você não dependa exclusivamente da perícia. E se depender exclusivamente da perícia, você terá que ter uma carteira que, no mínimo, lhe gere os proventos necessários para cobrir
as suas despesas do mês, tá. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Hoje é meu aniversário de casamento, 14 anos de casamento, eu consegui entregar o trabalho, sair, comemorar um pouco com a minha esposa, vou comemorar mais um pouco com ela agora, e amanhã de manhã vamos para a praia e passaremos, sei lá, 4 dias na praia. Segunda-feira, 9 horas da manhã, estarei aqui para a reunião inaugural do próximo trabalho, né, a prévia do trabalho, o digamos, o esqueleto das planilhas que eu terei que fazer, isso tudo é parte do planejamento, já está tudo pré pré-montado, mas eu tenho que terminar de elaborar o trabalho, na verdade, elaborar o trabalho. Está organizado, mas eu me programei para fazer esse outro trabalho também em 16 horas e na quarta-feira seguinte também entregar esse trabalho. E daí terei, se quiser, a quinta e a sexta para fazer outras atividades, até mesmo outras atividades para ganhar mais dinheiro, né, e na outra segunda-feira inicio um outro trabalho. E logicamente que isso também, veja, hoje em dia, eu já falei algumas vezes para vocês, não está tão fácil receber nomeações como há 5, 6 anos atrás, tá. Principalmente depois que todos os cartórios do Brasil começaram a nomear, principalmente de forma automática, através do sistema de cadastro de peritos. Eu já tive o juiz que já mais me nomeou aqui no estado do Paraná, eu já fiz mais de 160 trabalhos para ele, e depois que começou essa questão de nomear automaticamente, ele não me nomeou mais. Por quê? Porque está no automático e, nesse caso, eu não dei sorte. Muito bem, gente. Hoje eu só queria, digamos, contar essa história para vocês e para que vocês avaliem. Realmente, atuar como perito judicial é excelente, mas você não deve esquecer das suas responsabilidades e não deve esquecer de se preparar para aquilo que você terá que executar, seja na área contábil, economia, financeira, se você é engenheiro, você tem que se programar, tem que saber orçar os seus trabalhos e se planejar para cumprir o seu trabalho naquela quantidade de horas que apresentou quando a sua proposta de honorários. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui, tá? Eu agradeço a todos por assistirem esse canal e caso tenham dúvidas, entre em contato. Um grande abraço para todos, do Pedro Neto.